Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua falando das ações de combate ao novo coronavírus aqui na capital. Olha, a Etufó também realizou ações preventivas à pandemia do coronavírus nos terminais de ônibus, em parceria com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e também com a parceria da empresa administradora dos terminais, no caso a Socicam. Como forma de proteger a população durante a pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Fortaleza desenvolveu uma série de ações com prevenção e fiscalização. A empresa de transporte urbano de Fortaleza, Etufó, adotou como uma das medidas de prevenção a higienização dos ônibus, que acontece diariamente, com limpeza de bancos, corrimões e corredores do veículo. Houve também a instalação de pias com água, sabão e oferta de álcool em gel nos 7 terminais. Informações e orientações aos passageiros sobre a pandemia estão espalhadas em panfletos e cartazes, assim como os adesivos no chão, que delimitam a distância entre passageiros nas filas. Já para fiscalizar a população sobre o uso adequado dos materiais de proteção individual, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, AGFIS, passou a realizar ações em espaços públicos, estabelecimentos comerciais e atendimento a denúncias de poluição sonora, aglomerações e ocupação indevida de vias. Só durante o mês de agosto, aconteceram 359 operações entre monitoramento, abordagens a estabelecimentos e ordenamento de filas. O resultado foi o fechamento de 629 estabelecimentos que descumpriam as medidas do decreto. Nosso trabalho consiste no ordenamento da região. Nós fazemos o trabalho de orientação para que os ambulantes saiam do espaço público e, em caso haja insistência, a lavratura do documento fiscal e da apreensão. Nosso trabalho também consiste na orientação da população sobre a necessidade do uso de máscaras e na higienização das mãos. Academias e restaurantes também passaram a receber a fiscalização. Eles tiveram que se adequar a estas medidas e aumentar a atenção quanto às condições higiênico-sanitárias, como o fornecimento de álcool em gel, uso de máscaras, marcações no piso e o uso do termômetro digital na entrada dos estabelecimentos. Diariamente nós temos equipes realizando a fiscalização nesses locais e está sendo verificado todas as exigências do protocolo setorial 15, constantes no decreto estadual e no decreto municipal para enfrentamento à Covid-19. A AGFIS conta com a participação da população e nós temos diversos canais disponíveis para que sejam feitas as denúncias. Nós temos o aplicativo Fiscalize Fortaleza, que está disponível nas plataformas Android e iOS. Nós temos o site da AGFIS, que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. Nós temos a Central 156 e o CIOPS, através do 190, também está recebendo denúncias de enfrentamento à Covid. Para falar sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido na Etufó em relação ao transporte público da capital, também a questão do atendimento, né, presencial e online que está sendo fornecido principalmente para o estudante, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Raimundo Rodrigues, que é coordenador de operações da Etufó, e também a Ivanderli Carvalho, que é coordenadora do atendimento ao estudante também lá na Etufó. Ô Raimundo, esse trabalho de limpeza dos terminais, do próprio transporte coletivo que atende a população de Fortaleza, mesmo desde que iniciou esse período da pandemia do coronavírus, tem sido muito importante para garantir condições sanitárias para o usuário do transporte coletivo aqui da capital, né? Sim, Rogério. Desde o início da pandemia, já foram tomadas ações em relação à questão de evitar qualquer algo a mais no transporte. Sabemos que é um local que pode gerar problema, sempre tem muita gente circulando nos terminais e dentro do veículo. Desde o início, o que aconteceu? Antes de começar qualquer ação em relação à pandemia nos terminais, a Soscam fez um trabalho de divulgação, um panfleto, já orientando o usuário do transporte coletivo como se prevenir. Ações simples da questão da limpeza das mãos, tudo que pode, a questão do uso do álcool em gel. Então, preventivamente, já foi alertado ao nosso usuário de transporte o que ele deveria fazer em relação a procedimentos básicos de limpeza, e isso vai beneficiar ele e a família. Aí começaram realmente a parte em relação ao transporte aos terminais.
começou, em relação ao ônibus, uma limpeza feita nas garagens inicialmente, na madrugada, limpeza geral, certo? Todos os veículos, antes de sair da operação de manhã, já faziam essa limpeza e iriam para os terminais já operar. E nos terminais começou também simultaneamente colocação de pias, nas plataformas, onde já havia lá para o usuário à disposição dele sabonete e álcool em gel. E isso para facilitar realmente a questão da limpeza 24 horas por dia, mesmo na dificuldade do álcool em gel no começo da pandemia, e houve aquela procura pelo álcool e que ficou difícil até encontrar no mercado o produto, a Solcican nunca deixou faltar. Poucas exceções, mas sempre estava lá o álcool em gel ou o sabonete, os dois à disposição. Nunca faltou, certo? E também o que foi feito a mais também para o usuário, primeiramente para o usuário nos terminais. Colocação de adesivos informativos, distanciando ele no momento do embarque. Adesivos também nos assentos dos terminais, informando, mostrando alguns locais que não poderiam utilizar para assento. Cartazes nas colunas dos terminais, também falando do distanciamento, regras que ele deveria seguir para evitar a proliferação do vírus. Também fixado nos próprios veículos, cartazes também informativos de procedimentos em relação a isso. E um fato bem essencial, muito importante que foi feito, Rogério, todos os veículos dos terminais, antes de fazer cada viagem, foi feito um trabalho pela Ecofor. Então tinha uma equipe da Ecofor que subia no veículo, fazia a limpeza geral para dar garantia de que a cada viagem o usuário pudesse realmente ter a certeza, a garantia de que foi feita a limpeza daquele veículo e que ele poderia seguir a viagem dele com muita tranquilidade. Então foi feito tudo isso, e um fato também importante nisso tudo foi a questão do uso de máscara. Muito antes da obrigação do uso de máscara, a Prefeitura de Fortaleza já começou a distribuição. Começamos a entrega de máscara no dia 30 de abril. Hoje estamos terminando o mês de agosto e ainda estamos distribuindo máscaras. Isso para o usuário que chega no terminal sem. Então, são vários meses, quer dizer, muito antes da proibição, a Prefeitura já preparou todo mundo a saber que iria ter essa questão do uso obrigatório da máscara, e já fez o trabalho preventivo, máscara gratuita, feita também, um detalhe, feita em Fortaleza, que foi um benefício também para a economia local. As costureiras, as empresas, pequenas empresas, também produziam esse material. Inclusive essa que eu estou usando é uma dessas, feita entrega nos terminais. Então, beneficiou não só o usuário, mas como também o próprio economia local, que realmente desenvolveu, também teve alguma coisa a mais no período de crise, no período de dificuldade econômica, onde não havia quase produção de nada, porque estava tudo parado. Mas a Prefeitura também auxiliou, tanto na questão da Covid, quanto na questão da economia. Ô, Raimundo, a gente sabe que é um desafio muito grande você fazer esse trabalho de fiscalização diante de que os terminais diariamente recebem uma quantidade imensa de usuários, principalmente nos chamados horários de pico. Apesar de que no período da pandemia houve uma redução, vamos dizer assim, na oferta de ônibus, da frota, e que agora vem ganhando já áreas de normalidade em relação à oferta do transporte coletivo, fazer essa fiscalização diária, fazer com que o usuário esteja de máscara, cuidar desse esquema de limpeza, exige realmente um trabalho bastante efetivo da equipe da Etufor, como também da administradora dos terminais, né? Sim, Rogério, é uma questão de educação, né? A gente sabe que parte muito para essa questão de educação. Por isso a questão do panfleto informativo, dizendo ao usuário, alertando do que estava por vir, a questão da Covid, que ainda era novo para todo mundo. Então já houve essa questão todinha. E realmente a questão educativa ela é primordial. No início da pandemia, nós tínhamos uma demanda nos terminais, digamos, no dia útil, 18% a 20% de uma demanda normal. Hoje estamos com 50%. Então, mas também a frota vem acompanhando também essa evolução de demanda. Então, hoje tem muito mais gente circulando nos terminais, Então, a gente quer realmente que o usuário também entenda e ajude nesse sentido. A gente precisa realmente, a questão, o principal nisso aqui, a gente está buscando a educação.
mas o usuário já tem que ter a noção exata, a necessidade de realmente, questão do uso da máscara, questão do álcool em gel. Uma situação que a gente sempre gosta de repassar, embora tenhamos nos terminais o sabonete líquido para ele possa usar, o álcool em gel também para ele poder usar, mas é interessante que ele também tenha algo com ele, porque quando ele descer do ônibus fora do terminal, ele também possa utilizar. Então é uma forma preventiva para que ele realmente possa garantir que realmente vai se livrar do vírus, não vai proliferar, garantir a família dele segura, os colegas de trabalho seguro também. Então é questão educação e a participação realmente do usuário é importante. Ele tem que ter, entender, a pandemia, graças a Deus, está bem melhor em Fortaleza, nós estamos aqui bem avançados em relação a isso, mas como você fala, não acabou. Então a gente tem que manter a prevenção devida. Estamos buscando nos terminais, sempre manter a questão da limpeza dos veículos, inclusive também dos terminais, é feita também a limpeza das plataformas, dos assentos, tudo. Então, mas a gente também precisa que o usuário colabore e entenda que isso é uma ação que vai beneficiá-lo e beneficiar também indiretamente a família dele, que vai evitar qualquer risco de doença. Ô Raimundo, a gente sabe que os números, tanto em Fortaleza, os números da Covid-19, tanto em Fortaleza como também em todo o estado do Ceará, sofreu uma diminuição muito grande, tanto de casos como também de mortes. Vocês percebem que, de certa forma, em relação ao usuário do transporte coletivo, há um certo relaxamento de achar que a pandemia acabou e, de certa forma, deixar de cumprir alguns protocolos que são importantes, protocolos sanitários? Por isso, o alerta em relação à questão do dizer que a pandemia não acabou. A gente percebe o usuário já mais desligado, querem ficar mais próximo. Um fator, Rogério, que a gente sempre observa nos terminais, também não é de hoje, desde o início da pandemia, você tem uma fila formada, o veículo chega e as pessoas tendem a se aglomerar no embarque. Isso é muito ruim. O embarque tem que acontecer de forma tranquila, cada um seguindo o seu espaço e não aglomerar. Aglomera, não se consegue subir, se aproxima, então você tem uma possibilidade de proliferação. Então, o que você falou em relação à questão de tá ok, tá melhor, não vou mais pegar o vírus. Não tem isso. Não tem isso. E quanto mais o usuário tiver a consciência de que realmente precisa manter os procedimentos, melhor para nós. Mas observamos realmente isso. Que existe realmente aquela questão do desleixo um pouco mais, de achar que já terminou. Voltei a trabalhar. Não, mas nós temos os nossos devidos cuidados e o transporte público, nós estamos buscando realmente, Rogério, evitar que seja um local de transmissão. Então, a limpeza dos veículos, o uso das máscaras, o uso do álcool em gel. Então, isso é essencial e pedimos novamente aqui ao usuário para que ele tenha consciência de que a pandemia não acabou e que deve continuar com todos os procedimentos necessários para se manter seguro. Ok. Ô Ivanderli, você trabalha diretamente no atendimento ao estudante e a gente sabe que a EduFor sempre é muito procurada por causa da questão da solicitação da carteira de estudante, dos passes para pessoas idosas, né? Como é que foi aí durante esses meses aí de pandemia com a impossibilidade de se fazer o atendimento presencial? A gente sabe que a EduFor disponibiliza também, às vezes, atendimento nos terminais e que esse atendimento teve que ser suspenso durante esse período. Como foi que funcionou toda essa questão desse atendimento só de forma virtual? O processo de carteira de estudante, ele, antes da pandemia, ele era muito presencial. Então, assim, existiam alguns procedimentos que eram feitos pela direção das escolas, que eram feitos online, né, como a confirmação da matrícula, a solicitação das carteiras de estudante dos alunos veteranos, já ocorria de forma online. Mas, ainda assim, os alunos preferiam ir presencialmente solicitar a carteira de estudante. E os novatos, aqueles que nunca tiveram carteira de estudante, precisariam obrigatoriamente ser atendidos para fazer a solicitação e realizar a biometria. E aí, quando no dia 18 de março, que foi o último dia que nós trabalhamos, né, presencialmente, e aí já entramos aí na quarentena e a gente ficou meio que, vamos tentar encontrar uma saída para a gente não prejudicar o aluno, principalmente o novato, aquele que precisava do atendimento presencial. E aí, então, na época, a gente começou a desenvolver uma plataforma, né, que o aluno acessa o site idestudantil.fortaleza.cr.gov.br para fazer a solicitação da carteira de estudante. E aí os alunos começaram a acessar e realizar a solicitação. Em torno de 22 mil alunos
solicitaram a sua carteira de estudante pela essa plataforma. E depois, em seguida, a gente viu a necessidade de também incluir a biometria facial, porque o aluno estava solicitando, estava encaminhando a documentação pela internet, né, de forma online, anexando a identidade, a certidão de nascimento, declaração de matrícula, o CPF, enfim, o comprovante de endereço, mas tinha que ter a biometria facial para os alunos novatos, aqueles que nunca tiveram carteira de estudante, que precisaria ter lá a biometria para imprimir na carteira a foto do aluno. E aí a gente incluiu mais essa etapa para fazer a biometria facial, que é a foto que vai estar impressa na carteira de estudante. Então, aí 5.000 alunos acessaram, dos 22.000 alunos, em torno de 5.000 alunos realizaram a biometria facial de casa, né, seguindo todos os cuidados, e pelo celular mesmo. Então, a pandemia veio, mas assim, criou algumas facilidades, e uma das facilidades foi o acesso online para os estudantes, que muitos se aglomeravam antigamente, era aquelas filas para solicitar a carteira de estudante. Então, o aluno agora pode fazer a sua solicitação do seu documento sem sair de casa ou de onde ele estiver. E depois, agora recente, a gente abriu os atendimentos presenciais, mas de forma agendada, né? Também para garantir a segurança dos nossos usuários, né? De toda a população. E aí a pessoa eles acessam o site fortalezaweb.fortaleza.ce.gov.br e aí faz o agendamento escolhendo a data e a hora que ele quer ser atendido. Nesse momento, nós estamos atendendo no Shopping Aldeota e no Shopping Rio Mar Kennedy. Além da carteira de estudante, está sendo também atendido a pessoa que quer emitir o bilhete único, também o cartão do idoso, a primeira via, a segunda via e a renovação do cartão do idoso. A primeira via da gratuidade para a pessoa com deficiência, né? E o bilhetinho, que é o cartãozinho, a gratuidade infantil para as crianças de 2 até 7 anos incompletos. Então, todos esses serviços estão sendo ofertados nas 2 centrais de atendimento, né, do Shopping Aldeota e do Rio Mar Kennedy, mas também a pessoa fazendo o agendamento, para que não tenha aglomeração de usuários na nossa centrais de atendimento. E, Vanderlei, em relação à carteira de estudante de 2020, esse processo da pandemia, né, desde março, chegou a atrapalhar muito a questão das solicitações? O fato de o atendimento ter ficado só virtual atrasou com que muitos alunos dessem entrada na documentação para solicitar a carteira? Sim, no início, né, a gente viu que tinha uma quantidade pequena de solicitações de carteira de estudante, porque a expectativa sempre é de 400.000 carteiras de estudante. Mas depois, com o esclarecimento, a divulgação, né, também as escolas, os diretores de escola, eles já tinham acesso online para fazer alguns procedimentos. Por exemplo, os alunos das escolas da rede pública, município e estado, os alunos veteranos, então o aluno que ia permanecer na mesma escola e que já possuía biometria, então os diretores eles já possuíam uma senha que eles já podiam fazer a solicitação da carteira de estudante online. Então, com essa divulgação que o processo ia continuar, que as pessoas responsáveis tinham que solicitar o novo documento, que os diretores das escolas públicas tinham que solicitar as carteiras de estudante, e com a implantação da plataforma, que o aluno podia também solicitar online, então nós chegamos aí em torno de 300.000 carteiras de estudantes até o momento, né? E os alunos que não solicitaram, as solicitações elas ocorrem durante todo o ano. E aí o aluno tem as 2 opções para fazer. Tem essa opção online, acessando o site idestudantil.fortaleza.cr.gov.br, que ele faz a solicitação, encaminha a documentação, faz a biometria sem precisar se deslocar. Mas ainda tem aqueles que preferem ir presencialmente fazer a solicitação. Então, ele agenda, escolhe o dia e a hora e faz a solicitação presencialmente. Mas houve sim uma redução nas solicitações. Acredito que também os estudantes estudando remotamente, né? Então eles não vendo que não tem a necessidade nesse momento de possuir a carteira de estudante. Mas que o processo continua,
Quem não solicitou pode solicitar até o final do ano, não tem problema fazer a solicitação. Ok, Vanderlei, eu vou pedir aqui um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre as ações da Etufor em relação ao combate ao novo coronavírus aqui em Fortaleza. Vou ao intervalo e volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Prefeitura de Fortaleza garantiu o reforço de higienização nos equipamentos de transporte, incluindo a limpeza diária dos veículos nas garagens das empresas associadas ao Sindônibus. Estão disponíveis também nos 7 terminais dispositivos com álcool em gel. Além disso, está garantida a disponibilidade de água e sabão nos banheiros, bem como novas pias nas plataformas dos 7 terminais. A gente volta a conversar aqui com a equipe da Etufor, que está aqui no nosso estúdio, o Raimundo Rodrigues, que é coordenador de operações da Etufor, e também a Ivanderli Carvalho, que é coordenadora do atendimento ao estudante. O Raimundo, voltando a falar aqui sobre a estrutura montada nos terminais, um dos grandes problemas que você falou no bloco anterior, muitas vezes é a questão de quando os passageiros se acumulam nas filas para entrar no coletivo. Há sempre aquela reclamação relacionada a um certo tumulto na hora de entrar, o que acaba provocando aquela história da aglomeração. Como é que a equipe da Etufor intervém nessas situações? Principalmente nos chamados horários de pico, que é quando as pessoas estão se deslocando para o trabalho e que gera realmente aquele acúmulo de pessoas na hora de adentrar ao ônibus. Hoje a gente trabalha na questão de organizar a fila, orientar. Tem a fila preferencial de pessoas que têm idosos, gestantes, pessoas com alguma dificuldade de locomoção. Essa é uma fila preferencial. E tem os não preferenciais. Então nós buscamos organizar as duas e facilitar o embarque das duas, para subir realmente com segurança, com garantia e buscando o distanciamento necessário. O que a gente está com dificuldade, infelizmente, certo? É no momento da chegada do veículo, do momento do embarque do veículo. Os usuários, por diversas vezes, eles não fazem a sequência da fila. Simplesmente, onde chega, eles avançam em direção à porta. A gente entende que não é, a gente busca orientar, organizar, informar que não é necessário aquilo, até porque o ônibus não sai antes que o último embarque. Certo? Nós não estamos limitando o número de passageiros, estamos trabalhando com uma frota sempre adicional, frota reserva, para melhorar a questão dessa redução de usuários dentro do coletivo, mas não precisa ele se aglomerar na porta de entrada. Por quê? Porque o ônibus só vai sair após todos embarcarem e estiverem seguros dentro do coletivo. Então, nós buscamos a informação, orientamos a fila, organizamos a fila, mas, infelizmente, essa parte que nós ainda estamos com dificuldade, nós precisamos que o usuário também colabore com a gente. E aí onde entra a participação realmente do usuário, entender que ele precisa manter aquela distância, não só na fila, mas também no momento de embarque. Embarque tranquilamente, e até muito mais seguro, evita uma possível queda, coisa desse tipo. Então, a gente pede ao usuário a colaboração também nesse sentido, Rogério. Precisamos realmente de manter essa distância entre os usuários, não só na fila, mas também no momento do embarque. Esse é um ponto principal. Como é que está a situação hoje da frota de ônibus aqui em Fortaleza? A gente sabe que no início da pandemia houve uma redução considerável por causa do fechamento realmente de muitas atividades econômicas, mas a partir do momento que foi adotado o plano de retomada de vários setores, a frota gradualmente foi aumentando nas ruas. Hoje, Fortaleza continua aí na fase 4 do plano de retomada. Qual é a situação da frota hoje nas ruas e avenidas da capital? Pronto. No início da pandemia, chegamos a ter um percentual de 18% a 20% de um dia útil comum antes da pandemia. A cada fase foi aumentando e hoje estamos na média de demanda, uma média diária de 50% de um dia útil comum, antes da pandemia. Certo? E a frota, que era na média de 40%, hoje está 75%. Inclusive hoje, em várias linhas, tivemos acréscimo de veículos, um quadro melhorado, com veículos iniciando viagem mais cedo. Um fator importante também na questão dos shoppings. Os shoppings começaram de meio-dia às 20, hoje até às 22. Então,
a operação acompanha também esse movimento de evolução do horário de atendimento. O comércio que abria às 10, do centro começou a abrir às 9. Então também tivemos que antecipar. Então a cada fase, Rogério, cada momento de mudança da atividade econômica, elevação de demanda, então a gente procura sempre trabalhar em relação a isso. O caso dos shoppings, quando terminava 20 horas era uma coisa, 22 é diferente. Quando voltaram os alunos, as escolas voltarem, é outra situação, até porque de manhã teria um aumento de demanda e faculdades também que vão até as 22 horas. Então, é uma demanda a mais. Então, estamos atentos a esse movimento de demanda, a mais ou a menos, mas principalmente agora, nesse momento, graças a Deus, sempre em evolução, e vamos buscar sempre aumentar a frota, esticar os horários para um atendimento melhor, antecipar viagens. Tínhamos linhas de bairros que antes da pandemia iniciava às 4h30 da manhã. Mas quando começou a pandemia, foi um pouco mais tarde, 5 horas, porque não tinha demanda, realmente não tinha. Começou a surgir, todas estão voltando para o que era antes. Então, as linhas que tem hoje, basicamente, o início e o final da operação estão igual ao antes da pandemia. Então, estamos voltando à normalidade gradualmente. Então, é importante realmente essa questão do acompanhamento diário, que é feito diário, de demanda, do que é feito. Então, a linha que subiu um pouco mais é acrescentado o veículo, ou então esticado o horário para um melhor atendimento. Em relação ao fim de semana, como é que está funcionando? A gente sabe que quando as praias foram reabertas, é natural que a cada fim de semana aumente a procura de pessoas para se deslocar para as praias aqui da Orla Marítima aqui de Fortaleza. Como é que está a situação da oferta de ônibus no fim de semana e como é que está sendo o comportamento do usuário do transporte coletivo? Vamos lá, no sábado em evolução, realmente uma demanda bem crescente por conta do comércio e shops que estão voltando aí gradualmente à normalidade. A gente percebe realmente, tanto esse sábado agora também, várias linhas foram melhoradas, o atendimento melhorado, até um pouco mais tarde em relação à questão do fechamento dos shoppings. E o domingo também as praias, observando uma demanda bem considerável. O terminal da Messejana, Casinha da Abreulândia, Sabiaguaba, lá no Papicu, Caça e Pesca, Praia do Futuro, e como também na Parangaba, certo? É um terminal que tem um destino que também leva muito para o Papicu e para algumas praias também. A evolução também é crescente. Estamos percebendo realmente a evolução dessa demanda a cada domingo que passa. Começamos, antes da pandemia, tinha a demanda era 70 mil pessoas no sábado, no domingo. O normal era 250. Então, esse número não está ainda igual um domingo, mas vem evoluindo. E uma coisa que eu queria tocar no assunto aqui em relação à turma da praia, vamos lá, materializar assim, para o uso da máscara, certo? A gente está insistindo muito com eles em relação ao uso da máscara, mas infelizmente alguns não, vários, não querem atender. A gente vem aqui reforçar também novamente aqui para o usuário a necessidade dos procedimentos necessários a isso. Porque o vírus está na praia também, né? Também. E ele vai levar para a praia, ele vai trazer da praia, ele vai pegar o ônibus. Então, a gente quer que também ele siga os mesmos procedimentos. Embarque com segurança, faça a sua fila, use a sua máscara. Então, a gente quer também que o usuário, não é porque ele vai na praia, se ele for tomar o banho dele, pode até tirar, mas no momento de deslocamento dele lá para a praia, ele precisa ter os procedimentos necessários de higiene. O uso da máscara, o álcool em gel, o que for necessário para realmente garantir isso aí. Então, não é porque ele vai para a praia que ele está desobrigado de usar máscara, ele também está obrigado. Então, a gente está tendo estamos trabalhando em relação a isso. A prefeitura busca muito realmente trabalhar essa parte informativa, mas aí vem aquela questão que nós falamos no primeiro bloco eu acho que passou a pandemia. Não passou. Queremos alertar que é necessário realmente o usuário entender que ele é um papel importante nesse sentido. Não adianta a gente querer educar, informar, distribuir máscara se ele não usar. Então, a gente pede mais uma vez que a população também nos ajude, se ajude também nessa questão da proliferação do vírus. E, Raimundo, é importante a gente alertar o usuário do transporte coletivo que o ônibus ele circula em vários bairros, então ali estão pessoas de bairros diferentes. Quando chega na praia, vai encontrar gente também de localidades diferentes.
a possibilidade de uma contaminação de uma pessoa para outra acaba sendo muito fácil quando você não usa o básico dos itens de segurança, que no caso é a máscara, né? Sim. Você pega uma linha tipo o grande circular, ele roda a cidade inteira. Ele tem uma rota, um percurso de 62 quilômetros na cidade. Ele vai da região oeste, Antônio Bezerra, ao leste, no Papicu, e ainda passa Siqueira e Messejana. Né? Então, ele roda a cidade inteira. E é sempre subindo e descendo, subindo e descendo. Então, a gente precisa realmente manter todos os procedimentos básicos necessários para que a gente não leve esse vírus, não pegue e nem transmita. Então, é necessário realmente isso aí. Realmente, como você citou, o transporte ele circula a cidade inteira. Entendeu? Sobe um, desce outro, linha que sai como falei, o grande circular que roda na cidade inteira, mas não só o grande circular. E muitas vezes ele pega um ônibus no bairro dele, chega no terminal, pega um outro ônibus, pega um outro ônibus. Então é uma coisa de fácil transmissão se não tiver esse cuidado. Então, por isso, nossa preocupação inteira em realmente manter esses procedimentos no terminal, distanciamento, máscara, álcool, limpeza dos coletivos, para que realmente a gente consiga evitar de vez esse problema dentro do transporte coletivo. E Vanderlei, vamos voltar aqui a falar aqui um pouquinho aqui sobre a questão do atendimento ao estudante que ainda está buscando a carteira de estudante do ano de 2020. Vamos aqui reforçar aqui mais uma vez, quem ainda não deu entrada na sua documentação, no seu processo, o que é necessário em termos de documentos para ele fazer isso com o atendimento de forma virtual, já vem sendo oferecido desde o início da pandemia, ou então em relação ao atendimento presencial, que já pode ser feito aí em alguns shoppings da cidade. O que é que o estudante precisa ter em mãos para ele dar entrada nesse processo da confecção da carteirinha de estudante referente a esse ano? O estudante que ainda não solicitou a carteira de estudante de 2020, o aluno que não quer sair de casa, né, ou que não quer agendar o seu atendimento presencial, é importante que os alunos acessem o site idestudantil.fortaleza.cr.gov.br para fazer a solicitação da sua carteira de estudante de 2020. Lá no site, quando ele acessa, tem duas opções. Ele pode optar na primeira opção é para o aluno da rede particular, que vai continuar na mesma escola ou na mesma faculdade. Ele vai imprimir o boleto dele, vai pagar e vai aguardar a carteira de estudante, que será entregue pela entidade estudantil. Na segunda opção é para os alunos novatos ou alunos das universidades públicas. O aluno da UES, da UFC, do IFCE, os bolsistas do ProUni e os alunos novatos que nunca tiveram carteira de estudante, todos vão acessar pela segunda opção. E lá ele vai preencher os dados, vai anexar a documentação necessária, como a declaração de matrícula atualizada. A gente reforça que a declaração ela tem que ser atualizada, principalmente para os alunos universitários, que nós estamos no segundo semestre, então eles têm que apresentar uma declaração do semestre vigente. E aí anexa também a identidade, né, pode ser a habilitação, é um documento oficial com foto. E também o CPF do aluno e o comprovante de endereço. Além da solicitação, né, anexando essas documentações, a documentação tem que ser uma documentação legível e tem que fazer a biometria facial. A biometria facial, nesse momento, na plataforma, é para o aluno novato ou aquele que nunca fez a biometria facial. E aí tem que ser uma foto num padrão 3x4, ele vai fazer uma fotografia dele no padrão 3x4, com uma boa iluminação, um fundo liso, onde ele vai tirar a fotografia tem que ser um fundo liso, para que essa foto seja validada e impressa na carteira de estudante. Além da biometria, o aluno também tem que enviar uma foto dele segurando um documento oficial com foto. Então é importante, a gente vem reforçando para os estudantes que essas duas fotos que ele vai enviar, ela pode ser feita pelo celular, mas a foto que vai ser impressa na carteira, que é a biometria facial, tem que ser uma foto no padrão 3x4. Porque às vezes a gente recebe fotos
de camiseta, de chapéu, né, de adereços, de óculos escuros. Então, assim, é um documento, a carteira de estudante é um documento, então tem que ser uma foto padrão de documento, de um documento oficial. Então, a gente ressalta isso com os estudantes e faça o preenchimento corretamente, o encaminhamento das documentações corretamente e a biometria. Agora, se o estudante não quer mandar a documentação pela plataforma, quer ser atendido presencialmente, então ele precisa fazer o agendamento dele no etufoweb.fortaleza.cr.gov.br, escolher qual é o local que ele quer ser atendido, se no Shopping Aldeota ou se no Shopping Rio Mar Kennedy, selecionar o serviço, porque além da carteira de estudante, nós também estamos atendendo presencialmente por agendamento, a carteira de estudante, bilhete único, cartão do idoso, a primeira via para dar gratuidade para a pessoa com deficiência e o bilhetinho. Então, assim... Mas lá tem uma limitação, né, de vagas, né, de atendimento, né, Ivanderli? Sim, lá na hora que a pessoa acessa para fazer o agendamento, tem lá a data, né, e os horários disponíveis. Só podemos atender quem estiver com o agendamento realizado, né? A pessoa tem que selecionar lá a data e o horário que quer ser atendidos, né? Então, nos dois shoppings, o Aldeota e no shopping Rio Mar Kennedy. Ok, vou pedir aqui um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando aí das ações da Etufó de enfrentamento aí à pandemia do novo coronavírus para quem é usuário aí do transporte coletivo aqui da capital. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a empresa de transporte urbano de Fortaleza, a Etufó, prorrogou o prazo para a validade das carteiras. Mas é importante que você que ainda não fez a solicitação, o pedido da carteira estudantil do ano de 2020, faça ou de forma virtual ou também de forma presencial, que no caso agora está sendo permitida, mas através do agendamento, como a gente falou no bloco anterior. Eu continuo aqui conversando aqui com o Raimundo Rodrigues, que é coordenador de operações da Etufó, e também com a Ivanderli Carvalho, que é coordenadora do atendimento ao estudante. Ivanderli, voltando aqui o que a gente estava conversando no bloco anterior em relação à solicitação, há muitos pedidos que já foram feitos da carteirinha estudantil, mas que estão ali barrados lá na Etufó por problema de informações, principalmente em relação, como por exemplo, a questão da matrícula, a confirmação da matrícula na unidade de ensino que o estudante está matriculado, né? Sim, Rogério. As solicitações das carteiras de estudante, elas são feitas pelo aluno, né? Ou pela escola. Né? Aí, quando a carteira fica pronta, as entidades estudantis, que são as responsáveis pela confecção desses documentos, levam as carteiras para a Etufó, e lá na Etufó a gente faz o desbloqueio dessas carteiras, que é a programação para a carteira iniciar a validade. Ocorre que existe um procedimento que ele é obrigatório, né, e ele é um pré-requisito para que a gente possa devolver essa carteira para a entidade estudantil, que é a confirmação da matrícula. A confirmação da matrícula é um procedimento de responsabilidade da direção da escola ou da faculdade. Então, o aluno, quando ele faz a solicitação, a Etufó aguarda que a direção confirme a matrícula de forma online. É uma senha que cada direção de escola possui. E aí a direção acessa o site da prefeitura e confirma a matrícula dos seus alunos. E quando a carteira chega, o sistema cruza lá a confirmação da matrícula e faz a programação da validade da carteira de estudante. Ocorre que nós estamos lá em torno de 7.000 carteiras de estudantes sem confirmação de matrícula. Então, a direção da escola deve acessar lá o seu portal de confirmação de matrícula e lá existe um link que diz pendências de confirmação. Então, nesse link pendência de confirmação, são os alunos que estão com carteiras na Etufó, mas que estão faltando a confirmação. Na hora que a direção confirma a matrícula, a Etufó encaminha essas carteiras para as entidades estudantis, que hoje, informando também para os estudantes, que as entidades estudantis, elas recebem as carteiras na Etufó, eles estão distribuindo nas escolas e nas faculdades que estão com as secretarias funcionando, e as que não estão funcionando,
a entidade entrega na sua própria sede. Então, o aluno deve acessar o site da prefeitura, consultar a situação da sua carteira, verifica lá qual foi a entidade estudantil que recebeu a carteira de estudante e também lá no site tem o endereço da entidade estudantil. E aí ele vai buscar a carteira para começar a utilizar o seu documento de 2020. Oi, Vanderlei. Para quem vai fazer, no caso, a migração aí da carteirinha de 2019 para 2020, vale realmente lembrar que a transferência dos créditos, para quem tem créditos valendo na carteira de 2019 e vai para 2020, essa transferência ela acontece de forma automática, né? Sim, o aluno que possui crédito na carteira de 2019, esses créditos serão transferidos automaticamente para a carteira de 2020. Não precisa o aluno se deslocar, nem agendar atendimento para fazer a transferência de crédito. Ele aguarda e no decorrer da semana esses créditos serão transferidos, né, automaticamente. Ô Raimundo, como é que está hoje essa questão do monitoramento da ETUFO em relação às linhas de ônibus que são mais movimentadas, que têm maior demanda, principalmente aqueles coletivos que se deslocam em direção ao centro da cidade, por conta do comércio, da retomada econômica que já está acontecendo? Como é que vocês têm feito o monitoramento no sentido de que se está muito movimentado, se tem ônibus com uma demanda muito grande de passageiros, poder aumentar a frota em determinado horário? Como é que vocês têm feito esse monitoramento para evitar a lotação do veículo, do ônibus? Tem duas situações nesse momento do monitoramento da linha. A questão da demanda e a questão também da circulação do veículo. Na demanda, nós temos o acompanhamento diário, que registra no validador, aquele equipamentozinho embarcado, o usuário registra a passagem, então a gente sabe exatamente quantos foram por linha. Isso é feito diariamente, olha. E o monitoramento básico na questão do GPS. E esse também é fundamental em dois sentidos. Primeiro, para evitar desvio de rota, e às vezes pode ser que o motorista queira fazer o desvio. Nós identificamos problemas digamos, congestionamentos em alguns pontos. Isso vai dar o respaldo no terminal, a informação para o terminal, colocar um veículo reserva para evitar que aquele horário que atrasou fique sem o veículo. Então, ele é importante muito também nesse sentido. Ele serve de base para quem está no terminal poder receber a informação de que aquela linha X ela vai ter um problema porque tem um engarrafamento, houve uma colisão no local tal e que vai ter um probleminha de trânsito. Então, nesse momento, eles entram com a informação para o terminal, para que o terminal se prepare com o veículo reserva e que possa manter aquele intervalo entre veículos. Então, ele é de suma importância nesse sentido. Antes desse monitoramento, era só assim um parênteses em relação a isso, como nós não tínhamos essa informação em tempo real, o que acontecia? Ficávamos muito tempo faltando o veículo na linha, às vezes não sabíamos exatamente qual era o problema que estava acontecendo, que agora nós sabemos, e muitas vezes quando tomava providência, chegava 3, 4 veículos, né, em sequência. Então você tomava providência no tempo inadequado, ou muito antes ou muito depois. Agora não, o monitoramento ele acompanha linha a linha as linhas de mau movimento, realmente aquelas linhas que vão ali para o Papicu, para o centro da cidade. Qualquer problema de circulação, de imediato o terminal fica ciente e aí sim ele adota a providência que é para manter aquele distanciamento necessário, aquela frota, aquele intervalo mínimo para que dê a segurança de não lotação naquela certa linha. Então é de suma importância, tanto a questão de catracadas no dia a dia, que nós acompanhamos, quanto também o atual da linha, aquele momento de circulação, de atrasos. Se algum veículo colidiu, o veículo da linha tal sofreu uma colisão no local tal. Então aquele veículo ele vai faltar no terminal. Então já serve de base para que o terminal saiba que naquele horário daquele veículo tem que ter um outro para substituir. Então, é de suma importância para a manutenção desses intervalos. E a população pode ajudar, né? Tem uma informação, um ônibus uma linha que está demorando demais e tal, ou com muita gente, tem como acionar a ETUFO para tentar solucionar essa questão, né? O usuário ele tem um papel importante nesse sentido da regulação do transporte, do sistema de transporte.
ele pode fazer esse papel da reclamação, da sugestão, através do canal 156 e também nos terminais de forma presencial. A Etufor está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, e estamos lá para receber qualquer sugestão do usuário. A reclamação, a sugestão, a informação, o que o usuário precisar, ele pode procurar a Etufor nos terminais, que estão lá à disposição 24 horas por dia. Ok, Raimundo e Vanderly, mais uma vez obrigado aqui pela presença aqui na TV Terra do Sol, aí dando essas informações muito importantes, tanto para o estudante como para o usuário do transporte coletivo de maneira geral aqui em Fortaleza, as medidas preventivas em relação à questão do coronavírus e de suma importância para que a gente possa ter aí um transporte coletivo de qualidade aqui na capital cearense. Obrigado pela presença. Olha, o Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui, né? Você confere mais notícias do portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.